Olá! No vídeo anterior, mostrei como aplico o zíper invisível. Neste vídeo, vou comparar a aplicação do zíper invisível com o calcador comum e com o calcador específico. Depois de testar o zíper e posicionar ele no tecido, nos dois lados, e marcar até onde vai minha costura, eu vou alinhavar os dois lados. Eu não costumo fazer isso, como eu já disse no vídeo anterior, eu só prendo com alfinetes mesmo, mas para não dar diferença, entre um calcador e outro, e acabar dizendo que por causa disso não ficou bem aplicado, eu vou alinhavar os dois lados. Então, só para frisar, o tecido que está abaixo, que está à minha esquerda, eu vou costurar com o calcador de zíper comum, e a parte que está acima, à minha direita, eu vou costurar com o calcador de zíper invisível. Então aí vocês podem ver a aplicação do zíper do lado que eu tô usando somente o calcador comum. Pode reparar que eu abri a canaletinha tentando levar a agulha o mais próximo possível dos dentinhos do zíper, na canaleta onde a agulha deve entrar mesmo no zíper. Troquei a sapatilha e apliquei o zíper com a sapatilha específica do lado direito. Repare que eu também estou abrindo o zíper com a intenção que a agulha pegue na canaleta certinha. Os dois lados aplicados, o zíper fechou bem certinho. Agora eu vou colocar um print dessa imagem em que eu forço os dois lados do tecido para que vocês possam ver como que no lado que eu apliquei com a sapatilha comum eu consigo ver bem mais o zíper em comparação com o lado que eu apliquei com a sapatilha específica. Repare que do lado onde foi aplicado com a sapata comum, a costura não está tão certinha quanto o lado que foi aplicado com a sapata específica. Nessas imagens que eu volto com a sapatilha específica para zíper invisível, para passar no lado que eu só tinha usado a sapata comum, repara como essa linha que já tá feita, essa costura que já tá feita, tá toda torta. Isso porque a sapatilha comum, ela não me dá uma certa regularidade, porque ela não encaixa certinho no zíper comum. Então, a pergunta é: preciso comprar a sapatilha específica para zíper invisível? A resposta é: depende. Se você utiliza a sua máquina de costura só para fazer coisas assim para casa, coisas mais simples, eu não vou falar para você, você precisa comprar sapatilha específica para zíper invisível. Agora, caso você deseja trabalhar com isso ou dar um acabamento melhor para suas peças, sim, você precisa da sapatilha específica. Quando eu comecei a costurar, eu não tinha a sapatilha de zíper invisível. Eu sofri demais, porque quando você começa a costurar, quando você tá aprendendo, você já não tem muita agilidade com as mãos, de saber segurar o tecido certinho. Então, você acaba
quando vai utilizar a sapata de zíper comum, você acaba às vezes costurando os dentes do zíper, daí você tem que parar, tirar a peça da máquina, descosturar. E a gente sabe que descosturar uma peça é algo que exige paciência além daquela necessária para aprender a costurar, né? Porque quando você erra, você acaba se irritando. Então, assim, vale muito a pena comprar a sapatilha específica. Não é um investimento tão alto, ainda mais se falando de sapatilha de metal, por exemplo, que o risco de quebrar assim é mínimo. Então é um investimento que você faz agora e você vai ter essa sapatilha pro resto da vida. Então, assim, super aconselho a compra para uma aplicação mais tranquila e uma aplicação assim de melhor qualidade, ok? Essas são as informações que eu queria passar com esse vídeo. Para um próximo, eu vou explicar como utilizar o zíper invisível em peças com foam, que é uma coisa que eu uso muito aqui nos vídeos que eu deixo no YouTube e acredito que muita gente possa ter dúvida também. Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar como fazer isso. Até a próxima. Tchau, tchau.